está acontecendo a chegada dessa prática de milícia. Eles estão tentando expulsar os seguranças que já trabalham na região há muito tempo. Esse segurança mesmo conversou comigo, que não quis se identificar por questão de segurança da vida dele, né? Ele falou, olha, eu mesmo tomei um enquadro da milícia desse cara que caiu aí recentemente. Ele falou disso, esse cara que caiu aí, no dia que ele caiu, a turma dele veio aqui e tentou me levar preso, porque eles estão tentando acuar os seguranças que trabalham na região para expandir o negócio deles. Então, o que eu descobri nessa última imersão que eu fiz na Cracolândia é uma espécie de disputa territorial. E olha que coincidência triste, né? A gente trouxe você para falar de São Paulo, a gente trouxe você para falar das suas reportagens sobre a Cracolândia, e num dia que está todo mundo de olho em São Paulo por um episódio de violência policial, de violência repressiva. Eu sei que nas suas matérias até aparece esse termo, né? Aumento da violência repressiva, pelo que eu estava lendo, no estado de São Paulo, com o governo Tarcísio. E eu queria começar... Vou pedir ao Gui para colocar a gente puxou do Twitter da Carta Capital uma chamada para essa matéria. Vamos ver se o Gui consegue colocar para a gente na tela, que é justamente para você comentar sobre essa sua reportagem ali na Cracolândia, no que está acontecendo naquela região. Você tem aí, parece, em mãos, né, a matéria ou não? Eu estou com outra aqui sobre o racismo, mas eu posso comentar sobre a Cracolândia, sim. Sim, a gente vai trazer também essas do racismo. Bom, vou deixar a pergunta contigo. Se o Gui conseguir achar o print, a gente coloca o print do Twitter da carta que a gente queria partilhar aqui com a audiência. Tá. A situação na Cracolândia está muito grave, né? Em maio, junho do ano passado, começou a Operação Caronte, cujo objetivo foi descentralizar a Cracolândia, que nesse período estava centralizada, estava concentrada ali na Praça Princesa Isabel, que é no centro de São Paulo, e desde então a Cracolândia está pulverizada pelo centro. Eu morava ali na região da Cracolândia até nessa época, então eu lembro muito de ter visto a madrugada em que foi deflagrada a Operação Caronte. Isso é muito, muito preocupante, porque essas operações mais violentas da polícia acontecem normalmente de madrugada, o que é ilegal, o que é proibido, porque não tem ninguém para ver, não tem ninguém para acompanhar. Os movimentos de direitos humanos, de ativistas que atuam junto à Craco, não estavam presentes, e foi um massacre, gente, esse primeiro episódio, assim. Aquela horda de pessoas enroladas em cobertores, correndo, fugindo de bomba, de tiro. Era uma madrugada fria, eu lembro bem, era junho, então São Paulo faz frio. E desde então, a situação aqui no centro piorou muito, porque a insegurança aumentou, escalou níveis absurdos, uma vez que as operações policiais elas não têm sido nem para proteger a população, proteger os comerciantes, e muito menos para tentar combater o que acontece na Cracolândia. Elas têm o único objetivo de pulverizar a Cracolândia. Então, os PMs e os guardas civis ficam o dia inteiro expulsando os usuários de pontos, de determinados pontos, levando eles de um lado para o outro, o que fez com que afetasse muito o comércio na região. Hoje, recentemente, quando eu fui escrever sobre como é que está a situação da Cracolândia, eu fui visitar a Santa Ifigênia, que é uma região famosa aqui no centro de São Paulo pelo comércio de eletrônicos, né, de acessórios de iluminação, muitas portas fechadas, muitos comércios que existiam ali na região há décadas não aguentaram essa pressão, e eu fui conversar com muitos dos comerciantes na região, e é curioso, porque eu já estava pronta para ouvir os comerciantes falando mal dos usuários, né, uma coisa que seria, de certa forma, esperado, mas não, eles não veem os usuários como um problema. Eles falam, olha, a gente convive com a Cracolândia há 30 anos. Quando a gente sabe onde a Cracolândia está concentrada, eventualmente um problema ou outro acontece, mas não nessa escala que está acontecendo agora. Tem acontecido de muitas lojas serem invadidas, serem atacadas, e eles falam, não são os usuários que cometem esse tipo de ação. Isso é coisa de gangue, que é organizada e que tem condição
de se articular e promover um grande assalto. Os usuários, essa frase eu ouvi de muitas pessoas ali na região, eles são usados como massa de manobra, é o que as pessoas têm falado. Então, a gente vê que é uma ação repressiva para gerar o pânico mesmo. E aí, qual que é a proposta do poder público para acolher, de certa forma, a Cracolândia? Tem sido as internações compulsórias. O governo fez uma série de acordos recentemente com as chamadas comunidades terapêuticas que ficam no interior do estado, e eles precisam. Outro dia eu estava conversando com uma ativista da Cracolândia que atua numa organização de redução de danos chamada Edley, a Maria Angélica, ela é psicóloga, redutora de danos. Ela estava falando, olha, o governo fechou contrato com um monte de comunidade terapêutica no interior, e agora eles precisam encher essas comunidades terapêuticas de gente. Só que já tem vários estudos que comprovam que essas internações compulsórias que se baseiam na abstinência, elas não resolvem, porque essa pessoa fica 6 meses, 1 ano internada, sem usar drogas, sem consumir álcool, de forma forçada, e quando ela sai de lá, o que acontece? Essa pessoa, ela é um egresso do sistema prisional, muitas das vezes, essa pessoa tem um histórico de abuso na família, então ela não saiu de casa, ela não mora na rua porque ela quer, ela não tem onde morar. Então a primeira questão é acolher essas pessoas de outra forma que não seja forçada. O que elas precisam de... Tem até um projeto muito interessante que atua ali na Cracolândia, do Flávio Falcone, que é um outro psiquiatra que age ali. Ele tem um projeto chamado Teto, Trampo e Tratamento. Nessa ordem, as pessoas precisariam ter um lugar para viver. É comprovado que a partir do momento que a pessoa tem um teto, ela reduz o consumo de drogas e de álcool pela metade, porque ela tem outras coisas para se preocupar, para fazer, e é natural, isso acontece. Aí ela precisa de trabalho para ter alguma autonomia, e daí então entrar com o tratamento na medida em que a pessoa consegue aceitar, que o organismo dela vai conseguir assimilar esse tratamento. Então, esse projeto é baseado num projeto que tem muito sucesso no Canadá, em alguns outros países da Europa, que se chama Housing First, que é essa política de você primeiro dar moradia, e aí depois você vai trabalhar sem abstinência, conforme a pessoa consegue largar o vício. O mais próximo que teve disso até hoje em São Paulo foi o programa de Braços Abertos, da época que o Fernando Haddad era o prefeito de São Paulo. Teve algumas críticas na época, teve erros, teve coisas que precisavam ser ajustadas, mas foi o mais próximo que se chegou de conseguir, de alguma forma, reduzir o que é a Cracolândia. Eu acompanho muito a situação, frequento ali a Cracolândia, conversando com os moradores, com os próprios usuários, e eu acho difícil ter uma perspectiva de que a Cracolândia vai acabar. Não vai. Não tem como resolver esse problema, muito menos à força, mas tem como minimizar muito e dar dignidade, humanizar as pessoas que estão em situação de rua, porque acho que isso é o mais importante, e não meter bala e tentar impedi-las de usar drogas, né? Isso não vai resolver. Mariana, lembrando que o governo Lula anunciou que vai fazer um programa, né, Ana? Nas últimas horas anunciou que vai fazer um programa para moradores de rua, talvez em parceria com o padre Júlio Lancelotti. Inclusive, eu comecei, viu, Mariana? A partir da sua reportagem na Carta Capital, me deu uma ideia. Eu comecei ontem a fazer uma reportagem na rua, né? Eu moro bem no meio da Cracolândia. Justamente, Mariana, porque eu queria mostrar como eles fizeram esse espalhamento. Você acha que a ideia é forçar, quer dizer, quando você espalha a pessoa que tem uma droga, que é dependente químico, essa pessoa não consegue a droga, a tendência dela é ficar mais irritada, né? Partir para a violência, às vezes, para um furto. Você acha que por trás dessa ideia do espalhamento está empurrar essas pessoas para esse tratamento, que obviamente tem dinheiro envolvido nele? Olha, uma coisa que eu ouvi do pessoal que trabalha com redução de danos ali na Cracolândia é que existem algumas pessoas que trabalham
no poder público que agora estão atuando junto à Cracolândia, que acreditam que ao pulverizar a Cracolândia ficaria mais fácil para os assistentes sociais abordarem os usuários que não estão no chamado fluxo, né? Porque é o fluxo, como a gente chama, a concentração muito grande de usuários. Então, quando os usuários estão dispersos, ficaria mais fácil para eles serem abordados pelos assistentes sociais. Em contrapartida, eu conversei já com alguns assistentes sociais que trabalham ali na região, e o que eles me dizem é exatamente o contrário. Olha, quando o fluxo está concentrado, a gente consegue chegar lá e conversar com as pessoas e abordar mais fácil. Agora, quando está desse jeito que está agora, fica difícil até conseguir saber onde as pessoas estão. Você mesmo, Luiz, está morando aí na Cracolândia, você sabe, hoje a gente não sabe mais quando vai virar uma esquina e dar de cara com o fluxo. A coisa está completamente fora do controle. E isso de tirar criou um clima de insegurança mesmo na região do centro, porque propicia um ambiente para que ladrões mesmo, para que pessoas que são do mundo do crime se infiltrem no fluxo. Então eles conseguem. A gangue da bicicleta, que é muito conhecida no centro, que passa, toma celulares das pessoas na rua, se infiltram no fluxo com muita facilidade. Daí você não consegue mais diferenciar quem é usuário, quem não é. Então, eu acredito que essa política de dispersão, ela é sim para tentar encarcerar as pessoas à força, porque no fim esses tratamentos nessas comunidades terapêuticas são uma forma de prisão, e eu não acho que tenha um efeito positivo. Vou pedir para o Gui colocar o print dessa matéria, para a gente dar um destaque aí para a matéria feita pela Mari. Enquanto a polícia brinca de gato e rato na Cracolândia, os crimes disparam e atiçam milicianos. Essa é a edição mais recente da Carta Capital, conta que porque a região é ainda símbolo do fracasso da guerra às drogas. E eu achei interessante, Mari, que você coloca na sua reportagem como... Pode tirar, Gui, como essa questão da guerra às drogas, ela serve para camuflar uma série de ações, justificar, né, digamos assim, uma série de ações repressivas, uma série de ações violentas contra os usuários, e que muitas vezes, o que eu também acho que ficou bom na sua matéria, assim, de a gente entender, não é por conta deles que a criminalidade aumentou, por exemplo, né? Que eu acho que esse é o grande lance da sua matéria. Sim, eu escrevi essa reportagem junto com o Rodrigo Martins, que é um dos editores aqui da Carta, e uma coisa muito interessante que a gente conseguiu apurar foi o aumento dos furtos e roubos nas duas delegacias que integram o Campos Elíseos e a Santa Cecília, que é a região onde a Cracolândia está instalada hoje. Aumentou 300% o número de roubos e, se eu não me engano, 80% o número de furtos na região nesse último ano. Então, coincide justamente com a deflagração da Operação Caronte, foi nesse período. Então, a gente tem esse dado concreto de que a situação piorou muito. E daí uma outra coisa que está apavorando os comerciantes na região é esse surgimento da milícia. Já foi afastado e está sendo investigado um GCM, Edson, se eu não me engano o nome dele, agora eu não tenho aqui à mão, preciso checar. Mas um GCM que está sendo investigado pela formação de milícia na região. Eu conversei com muitos comerciantes que falam, olha, a gente paga serviço de segurança privado há muitos anos, isso é uma prática que acontece aqui na Santa Efigênia, porque eles não têm a garantia da polícia de que a hora que baixa as portas das lojas, que apaga as luzes, a polícia vai proteger o comércio. Então, eles têm essa prática de contratação de seguranças privados. Mas daí eu conversei com um segurança privado que atua ali na região há 15 anos e ele me disse, olha, está acontecendo a chegada dessa prática de milícia, eles estão tentando expulsar os seguranças que já trabalham na região há muito tempo. Esse segurança mesmo conversou comigo, que não quis se identificar por questão de segurança da vida dele, né? Ele falou, olha, eu mesmo tomei um enquadro da milícia desse cara que caiu aí recentemente, ele falou disso, esse cara que caiu aí, no dia que ele caiu, a turma dele veio aqui e tentou me levar preso, porque eles estão tentando acuar
os seguranças que trabalham na região para expandir o negócio deles. Então, o que eu descobri nessa última imersão que eu fiz na Cracolândia é uma espécie de disputa territorial entre o serviço de segurança privado, que já atua na região há anos, e a chegada da milícia, muito aos moldes do que é no Rio de Janeiro. Então, esse é um fenômeno também na cidade de São Paulo, né? Não é uma coisa que acontece. A gente sabe que ali na Cracolândia tem uma presença pesada do PCC, o crime organizado de São Paulo, mas a chegada da milícia é uma novidade. Mariana, eu vou te agradecer. Eu sei que tem uma outra matéria que você está, inclusive, com ela aí na mão, sobre a questão do racismo, né? A pesquisa do IPEC, que eu indico aí para o pessoal acompanhar pelo seu Twitter, acompanhar pela própria Carta Capital. Te parabenizar muito pelo seu trabalho e que a gente vai te chamar aqui outras vezes, tá bom? Obrigada demais. Tá certo, vai ser um prazer, gente. Agradeço muito. Foi uma ótima fala da Mariana. Parabéns pela sua reportagem, viu, Mari? Estou indo atrás de você. E aí a gangue da bicicleta, viu, que Ana, que ela mencionou, a gangue da bicicleta já levou 2 iPhones meus. Eles ficam mesmo. Eles ficam, e aí a culpa vai para o drogadito, para a pessoa que está usando crack. Mas não é uma gangue especializada em furtar celulares.